Hum. Meu amor, não sei se acontece isso com você, mas eu tenho pelo menos um cliente que quando a gente começa a trabalhar, ele diz assim: eu não quero ficar olhando para o passado porque tem muita coisa negativa, eu quero olhar para frente. E é interessante essa forma maniqueísta de avaliar o passado, o presente, e algumas emoções também, não é? Sim. Na verdade, não, existe uma ideia de que a gente só devia sentir emoções positivas. O que é uma fantasia por mais de um aspecto. Primeiro, que as emoções são só emoções. Quem dá o caráter positivo ou negativo a elas é o nosso olhar. Porque, por exemplo, se eu falo de amor, todo mundo pensa o quê? É uma emoção positiva. Que coisa linda. Que lindo. Só que um amor pode destruir uma pessoa. O amor. Não tô falando nem de um amor destruir no sentido de a pessoa ficar apaixonada e sofrer, não. No sentido de sufocar a outra pessoa, de não dar espaço, de cuidar demais. A gente mesmo é grudado demais, por exemplo. O nosso amor podia ser um pouco menos grudente. Menos grudante. Grudente ficou bom também. O medo, por exemplo. As pessoas não gostam de sentir medo. Mas o medo, ele tá dizendo, toma cuidado, tem alguma coisa perigosa aqui. Desde que o medo não te paralise completamente diante da vida, ele é saudável. Quando eu vou atender um grupo, por exemplo, todas as vezes eu sinto medo antes, mas eu tenho que sentir mesmo. É difícil. Até quando eu vou fazer atendimento individual, eu tenho um pouco de medo. Tem medo na hora de dar aula, eu tenho medo na hora de atender. E é claro, eu tô diante de pessoas e enquanto eu falo e me relaciono com elas, eu afeto essas pessoas. Sim. Então, pela responsabilidade do que vai acontecer, Exato. aí o medo é justo. É, né? Saudável. Saudável. Eu, por exemplo, a raiva é um que as pessoas odeiam sentir. Ter raiva tá errado. Ter raiva não tá errado. A raiva é natural. Tipo assim, você me enche o saco, tem que ter raiva. Se eu enchesse o seu saco, você teria raiva, né? Só que o quê? Que a raiva tá me dizendo? A raiva tá me dizendo alguma coisa. E se eu posso escutar a raiva sem reagir, destruir com a raiva, eu inclusive posso construir uma coisa muito boa com ela. E ela vai me mostrar onde eu preciso pôr limite. Ela vai me mostrar... É só a forma da expressão que a gente precisa ter cuidado. A tristeza também, as pessoas não gostam da tristeza, mas como a tristeza ensina, sem tristeza não tem compaixão. Se as pessoas não se permitem ficar tristes, elas não conseguem olhar para os outros e sentir compaixão. E uma outra coisa, eu falei que são duas fantasias, né? A outra fantasia é: se eu esconder o que eu tô sentindo, aquilo vai desaparecer. É muito comum. Isso é uma fantasia. Muito comum. Se eu não olhar para aquilo ali, que é o que você falou dos sentimentos negativos... Se eu tô triste, eu tô com raiva, então eu vou tomar um sorvete. Fingir que isso não tá acontecendo. Eu vou pro clube. Você pode até se distrair um pouco, porque às vezes o sentimento, por exemplo, a tristeza, às vezes ela te consome tanto que ela chega, e a raiva, que chegam a virar uma depressão, por exemplo. Só que você precisa ter a distração consciente, eu acho. Você precisa saber, eu estou me distraindo da tristeza, porque eu também não quero ficar completamente enfiado dentro dela. Mas é preciso acolher, né? Dar espaço para ela. Ouvir o que ela está ensinando. Porque os sentimentos ensinam as coisas. Por exemplo, a alegria demais, ela pode destruir uma pessoa. Se a pessoa é muito alegre, ela se destrói para sustentar essa alegria. A pessoa muito eficiente, a eficiência não é um sentimento, né? Mas no mundo, assim, é algo que se valoriza muito. Por exemplo, uma pessoa que é muito eficiente, ela se destrói.
uma pessoa que tem muita energia, né? Muito positiva. E é uma fantasia esse maniqueísmo. Quando, quando você falou maniqueísmo, eu fiquei querendo falar pra você explicar. Maniqueísmo é essa divisão entre bom, ruim, certo, errado. É o que se divide, assim. Na verdade, não, os sentimentos são como fatos. Eles estão acontecendo em você. Você precisa olhar para eles. O maniqueísmo dos sentimentos, né? Essa divisão entre sentimentos bons e ruins, são fantasias que a gente cria para não entrar em contato com a realidade. Não é? Sim. Porque a realidade é assim, lógico que é desagradável. Essa forma de olhar para a interioridade, classificando entre bom e mal, é o olhar maniqueísta para si mesmo, porque, afinal de contas, eu sou a minha interioridade. Dividindo entre bom e mal a minha interioridade, eu estou pronto para excluir uma parte minha. Eu estou loucamente tentando excluir uma parte, e isso não é possível, né? E o custo dessa tentativa é muito alto para cada um desses sentimentos, porque todos eles têm suas funções, eles podem ser lidos como metáforas, por exemplo, que nos ensinariam alguma coisa, ao passo que se eu me distraio sempre quando eu sinto um sentimento que eu não gostaria de sentir, eu deixo de aprender o que é bom para mim. E quando você fala da exclusão dos sentimentos, o que acontece quando eu excluo um sentimento ou uma parte minha, né? Quando eu tento excluir, quando eu tento, o que eu faço com ela? Eu projeto ela no outro. Perfeito. Todo mundo que fica puto, que tudo que você tem que te incomoda no outro filho é seu. Essa notícia eu tenho pra te dar. É uma notícia triste. Mas o que te incomoda profundamente no outro é seu também de alguma forma. É algo que você não inclui em si mesmo. Pode me desafiar aí que eu aceito os desafios. Adoro esse desafio. O que mais, meu amor? Tá bom. Então um beijo pra gente fechar.